Estar ligadas a rituais de magia negra. A polícia prossegue com as investigações na conhecida Casa da Morte, pois mais corpos podem estar enterrados no local. Qual a motivação de tudo isso? Vingança? Ritual satânico? O Barra Pesada chega à cidade de Iguatu para trazer mais detalhes acerca desta história macabra. O jovem estudante Geenderson de Oliveira Xavier, de 24 anos, desapareceu misteriosamente. Diante disso, os familiares estiveram na delegacia de Iguatu, registraram o boletim de ocorrência e, a partir daí, as autoridades começaram a investigar acerca do desaparecimento do jovem estudante, uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. Diante do trabalho investigativo, a polícia teve acesso a imagens gravadas por câmeras de segurança do momento em que o Jay Oliveira acabou por se encontrar com o pai de santo Gleubson Dantas Barros, de 29 anos de idade. De acordo com a polícia, foi neste dia que o estudante desapareceu. Dando continuidade ao trabalho investigativo, os policiais acabaram por conduzir à delegacia o pai de santo, Gleudson Dantas Barros, de 29 anos, ele que se diz líder em um terreiro de umbanda na cidade de Iguatu, bem como Roberto Alves da Silva, de 40 anos de idade. Na delegacia, os dois revelaram que o Jay Oliveira foi assassinado por um menor de 17 anos e o corpo teria sido enterrado no sítio Canto, no distrito de Suaçurana, na zona rural. As equipes da Polícia Civil foram ao sítio e confirmaram a informação. O corpo do estudante Jay Oliveira foi encontrado em uma cova rasa e os dois acabaram por confessar que outras mortes aconteceram e outros corpos teriam sido enterrados no sítio. Além do corpo do Jay Oliveira, as equipes do Corpo de Bombeiros acabaram por localizar 3 ossadas humanas, 2 homens e uma mulher. Os 2 presos, o Gleudson e o Roberto, confessaram à polícia que as ossadas seriam do Vilmar, Anne Jaqueline, de 17 anos, e do Micael. Já na entrada do sítio Canto, nós vemos que é um local deserto. Há 2 imóveis aqui neste ponto, conforme o nosso cinegrafista Gutenberg Filho, com o apoio do Júnior Batalha, está mostrando nos detalhes das imagens. Os imóveis são distantes uns dos outros, pelo menos nesta área aqui, nós não observamos nenhum outro imóvel nessa região. A área do sítio Canto é muito extensa e aqui nós encontramos mais uma casa. Neste ponto, vários objetos. Tudo isso porque, neste local, foi realizada uma vistoria minuciosa por parte da equipe da perícia forense, investigadores, polícia civil e também os profissionais do Corpo de Bombeiros. A primeira composição do Corpo de Bombeiros, ao chegar aqui no sítio, veio em direção a este local, de acordo com as informações que foram repassadas pelos presos. Aqui, neste ponto, a equipe acabou por obter êxito. Foi aqui, nesta cova, que o corpo do estudante Jay Oliveira foi encontrado. Foi um fato atípico o nosso trato de Corpo de Bombeiros. Nos meus quase 27 anos de serviço, foi a primeira ocorrência com essa monta, com essa repercussão e essa perplexidade coletiva e também por algumas peculiaridades que serão investigadas a posteriori pela Polícia Civil. A primeira composição a chegar foi a composição, no caso, do subtenente César. Isso, o subtenente César, juntamente com o subtenente Paulo Elter e o subtenente Cleto, eles estiveram ao local, efetuaram uma primeira investida sem sucesso e depois conseguiram localizar o primeiro corpo. E que situação eles encontraram esse corpo? O corpo ainda estava aparentemente com todas as suas formas físicas preservadas e iniciando o processo de decomposição. Após a localização do corpo do estudante, os 2 presos, no caso o pai de santo, o Gleudson, e o Roberto, que era morador dessa casa aqui no sítio Canto, foram mais uma vez interrogados pela Polícia Civil. E não teve jeito, eles acabaram por confessar outras ações criminosas e que outros corpos foram enterrados aqui nessa região. O comandante Dia seguinte, a equipe retorna e acaba por encontrar mais um corpo aqui no local. Exatamente. No primeiro dia, além
do corpo do Gleidson, nós encontramos também um crânio dentro da residência, que se tratava, a posteriori nós percebemos isso, de outra vítima, que seria o Vilmar, que foi abandonado o corpo a aproximadamente 4 quilômetros daqui. E no segundo dia de buscas nós encontramos sim o corpo do jovem Micael, que desde outubro de 2017 estava desaparecido, mas infelizmente o destino dele foi esse. Terminou nesta cova, enterrado juntamente com os outros corpos em locais diferentes. Agora a nossa equipe de reportagem tem acesso com exclusividade à casa em que mais um corpo foi encontrado. Dessa vez, o corpo de uma jovem que estava desaparecida. A polícia, após localizar o corpo do Micael, prosseguiu com o trabalho investigativo. E os dois presos, 6 dias depois, acabaram por revelar que um outro corpo estaria enterrado dentro desta casa. Diante do trabalho realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, a alçada humana, no caso de uma garota, porque eles confessaram para a polícia ser a alçada da jovem que estava desaparecida, foi encontrada nesta cova, cerca de 80 centímetros. Como se não bastasse a areia, eles concretaram todo esse quarto justamente por causa do mau cheiro e até mesmo para dificultar qualquer tipo de trabalho por parte das autoridades, mas os bombeiros não mediram esforços e acabaram por retirar a alçada da jovem aqui deste local. O primeiro corpo a ser executado foi o da jovem Jaqueline. Eles, 4 dias depois, segundo o depoimento para o delegado, eles sentiram alguns odores e resolveram concretar. E nós encontramos, a cabeça dela estava para esse local, os pés para lá, e a mão estava amputada. Eles fizeram a amputação da mão. O que havia nesse quarto, comandante, quando a equipe chegou neste local? Havia uma espécie de altar com alguns símbolos, algumas simbologias de uma religião. E segundo eles, são informes deles mesmo. Eles fizeram alguns trabalhos, eu não queria entrar no mérito da questão religiosa, até em respeito à própria religião. Mas havia um altar aqui, alguns símbolos, alguns sinais, algumas imagens que foram recolhidas pelo delegado para compor o processo. Comandante, a imagem é forte, é claro, mas aqui mesmo também, neste local ou dentro deste imóvel, a mão, possivelmente, dessa jovem que estava desaparecida foi localizada. Sim, ela estava dentro de um saco com sal para manter a conservação. Inclusive ainda em estado considerável de permanência do estado inicial, original, com as unhas ainda pintadas. Então a mão em si ela não sentiu tanto o efeito do tempo. Ela estava ressecada, mas foi conservada com sal. E nesse mesmo dia, os senhores do Corpo de Bombeiros acabaram por localizar um outro corpo. O quarto corpo, que foi do Vilmar, aproximadamente a 4 quilômetros daqui, cuja cabeça foi encontrada no primeiro local que nós encontramos o corpo do Jay. Aqui nós encontramos o radialista Alex Santana, ele que foi o primeiro comunicador aqui da região a ter acesso à Casa da Morte, como está sendo chamado este sítio. Qual a sensação ao entrar naquele lugar? É uma sensação terrível, é algo que a gente sente que era muita perversidade. A forma da execução, a forma que eles foram levados para o local, foram enganados pelos acusados, a forma que tudo que aconteceu, a coisa está sendo tratada, a frieza, não apenas como levavam as vítimas, mas como eram mortas e o pós também morte. Tratavam como se fosse algo normal, algo que era uma brincadeira para eles. Essa que é a verdade, parecia como se fosse uma brincadeira para todos eles. É o que nós ouvimos nos depoimentos do próprio Roberto, que nós entrevistamos o Roberto, e do próprio Gleudson também. Eles eram frios diante da imprensa, tratando aquilo como se fosse algo natural. A senhora Elieuma Cândido é mãe do Micael de Souza Melo, de 18 anos de idade. Ele que ficou desaparecido por 7 meses até o corpo ser encontrado no sítio, conforme nós já mostramos no nosso programa. Eles ofereceram R$5 pro menino e
e dizendo que tinha uma bebedeira lá, que tinha muita bebida, tinha várias coisas lá, e levaram a criança para lá. E chegando lá, no ritual deles, o menino com os olhos fechados e tudo, veio um indivíduo por trás e disparou a arma na nuca dele. Essas informações foram repassadas pelos 2 homens presos para Para o delegado. E o delegado passou para mim. Para mim, isso aí é satanismo. Não existe outra coisa. Eles estão falando que foram um desafeto. Que desafeto? Meu filho não nem discutia mais ninguém. Ele não tinha nem porte físico para discutir com eles. Então, isso para mim é satanismo mesmo. Nós vamos conversar a partir de agora com o senhor Rubenildo Cadeira, ele que é tio do Jay Oliveira. O corpo do Jay foi encontrado na zona rural e a partir desse fato é que se desencadeou toda a situação que nós estamos acompanhando nesta matéria. Para o senhor, enquanto cidadão, está acompanhando a repercussão deste caso e há a hipótese de, naquele local em que o corpo do Jay foi encontrado, ter acontecido rituais satânicos, rituais de magia negra. Como é que o senhor vê esse tipo de situação? Olha, aqui eu vou revelar meu pensamento, porque eu havia, inclusive, em uma emissora de rádio, havia descartado essa possibilidade quando encontrou o corpo do Jay Anderson, né? Mas depois, vendo todo o decorrer da forma que as outras pessoas foram mortas, né? E existe aí decapitação, existe aí a decapitação de membros de outros corpos, parece muito, né? Eu não vou aqui acusar a religião de A ou de B, mas parece muito mais, não parece com religião, nada religioso, mas satânico. A nossa equipe procurou o delegado Marco Sandro, que investiga o caso. Ele preferiu não gravar entrevista neste momento, mas por telefone informou a nossa equipe de reportagem que foram instaurados 4 inquéritos policiais. Os presos foram autuados por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menor, já que eles revelaram à polícia que um adolescente de 17 anos também participou das ações criminosas. O adolescente, ao tomar conhecimento que estava sendo procurado pela polícia, acabou tirando a própria vida. Coisa de louco, não é? Houve um caso de mais um corpo que foi encontrado, mas parece não ter nada a ver, não tem relação nenhuma com esse caso aí. É lembrar que